Você está aí, tentando esconder aquilo que não tem nome, tentando levantar da cama, seguir o dia, responder mensagens, mas por dentro, algo pesa. Não é só tristeza, é culpa, é arrependimento, é aquela sensação de que você errou demais para ser amado de novo, de que você passou de um limite que ninguém mais ultrapassa e por isso Deus se afastou. Você até tenta fingir que esqueceu, mas basta um momento de silêncio e aquilo volta. A lembrança, a queda, a frase que disse e se arrepende, o gesto que feriu alguém, a atitude que deixou marcas nas suas mãos e no coração de quem você ama. E no fundo da alma, você pensa: eu não sou digno, não sou boa o suficiente. Deus pode até amar os outros, mas eu já fui longe demais. Hoje, eu quero te falar sobre isso. Com calma, com verdade, com amor. Porque eu sei que você está tentando se recompor, mas ainda se olha no espelho com vergonha. Ainda se aproxima da oração com medo. Ainda sente que sua história com o céu está manchada. Mas deixa eu te contar algo. Essa dor que você sente, essa vergonha, essa vontade de sumir, eu conheço. E um dia, eu vi isso de perto, nos olhos de uma mulher que foi jogada ao chão. Literalmente. Ela não teve tempo de se explicar. Não teve como se defender. Ela foi pega em um erro. E as mãos que a seguraram não foram mãos de acolhimento. Foram de acusação. Os homens a arrastaram diante de mim, não para salvá-la, mas para usá-la como instrumento de julgamento. Queriam testá-la. Queriam me fazer escolher entre a lei e a graça. Mas eu não vi uma pecadora. Eu vi alguém que sangrava por dentro. Alguém que havia se machucado nas próprias decisões. Alguém que caiu, mas ainda tinha um coração pulsando. Enquanto os olhos dos homens a atravessavam com condenação, os meus olhos se encheram de compaixão. Ela chorava, tremia, esperava o primeiro impacto da pedra. Não falava nada, porque quando a vergonha é grande, a voz costuma desaparecer. Mas naquele silêncio, eu me abaixei. Abaixei com ela. Desci ao nível da dor dela. E escrevi no chão. Muitos perguntam o que escrevi, mas eu quero que você pense em outra coisa. Enquanto todos gritavam por condenação, eu desenhava silêncio. Porque onde há barulho de julgamento, meus gestos falam mais do que palavras. E depois, com firmeza, eu disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um, eles foram embora. Você está entendendo? Você, que se sente impuro. Você, que acha que todo mundo te olha com desconfiança. Você, que até hoje se culpa por algo do passado. Eu sou aquele que fica. Enquanto todos vão embora, eu fico. E quando todos se calaram, eu olhei para ela. E hoje, olho para você e perguntei: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela, ainda surpresa, olhou ao redor. Não havia mais ninguém com pedras. Não havia mais vozes de condenação. Só havia a minha presença e a minha voz. Então eu disse: eu também não te condeno. Vai, e não peques mais. Essa é a parte que muitos não entendem. Acham que perdoar é esquecer o erro, ou fazer de conta que ele nunca existiu. Não. Perdoar é dizer: eu vejo o que você fez, mas vejo muito mais o que você ainda pode se tornar. Perdoar é dar liberdade a quem achava que a vida tinha acabado ali. E é isso que eu vim fazer com você hoje. Talvez você tenha vivido coisas que ainda hoje não consegue contar para ninguém. Talvez tenha machucado alguém que nunca mais voltou. Ou talvez tenha se afastado de mim por tanto tempo que agora acha que voltar seria hipócrita. Mas quero que você saiba: eu não me esqueci de você. Eu não deixei de te amar no dia do seu erro. E não deixei de te chamar depois dele. Você não é o seu pior momento. Você não é aquilo que os outros te disseram com raiva. Você não é a vergonha que sente ao se lembrar do que fez. Você é quem eu vi antes do erro. E é quem eu vejo depois dele. Lembra da mulher diante dos homens? Ela pensou que aquele seria o último dia da vida dela. E foi. Mas não da forma que ela imaginava. A mulher que foi arrastada até mim morreu ali.
Morreu a mulher marcada pela culpa. Morreu a pecadora pública. Morreu a que todos olhavam com desprezo. Mas nasceu uma nova mulher. Uma mulher liberta, não pela justiça dos homens, mas pela graça do céu. E é isso que pode acontecer com você agora. Você não precisa continuar carregando esse peso. Você não precisa se punir todos os dias. Você não precisa se esconder de mim. A cruz foi feita para isso, para que você não carregasse mais sozinho o que te rasga por dentro. Sabe, a vergonha é uma voz que sussurra quando ninguém está ouvindo. Ela te diz que você não merece ser amado, que você não é mais puro o bastante, que você deveria se afastar, calar, sumir. Mas hoje eu estou te dizendo outra coisa. Você é meu, mesmo com a bagunça, mesmo com a cicatriz, mesmo com os pecados, porque eu não vim para os que se acham limpos. Vim para os que sabem que precisam ser lavados. E você está pronto. Não porque está perfeito, mas porque está quebrado. E só os que admitem suas quebras é que conseguem ser reconstruídos. Sabe qual foi o primeiro milagre daquela mulher? Ela não foi morta. Mas o verdadeiro milagre foi ela ter saído viva por dentro. Leve, solta, olhos abertos, coração pulsando de novo. Você acha que eu deixei ela ir embora apenas sem culpa? Não. Ela saiu dali com uma missão, com uma nova chance, com a certeza de que alguém a havia visto de verdade pela primeira vez. E agora, eu olho para você da mesma forma, não como quem julga, mas como quem já viu tudo. E ainda assim estende a mão. Você está entendendo? Você não precisa se esconder, precisa se entregar. E não é a um sistema. É a um amor. Eu sei que é difícil acreditar que alguém como eu olharia para alguém como você, com ternura. Mas o que você precisa entender é que eu não enxergo como o mundo enxerga. O mundo mede você pelos erros. Eu olho para o seu coração disposto a mudar. O mundo quer te manter no chão. Eu te estendo a mão para te levantar. O mundo grita o que você fez. Eu sussurro o que você ainda pode ser. E o mais bonito é que você não precisa se explicar. Aquela mulher não disse uma palavra. Ela não fez promessas. Ela não tentou justificar o que fez. Ela apenas permaneceu diante de mim, em silêncio, fraca, humana, real. E isso foi o suficiente, porque eu não preciso de palavras bem colocadas. Preciso apenas de um coração quebrantado. E o seu, eu vejo, eu sinto, eu conheço. Sabe, muitas pessoas acham que ser perdoado é esquecer, mas o perdão verdadeiro não apaga a memória. Ele cura a lembrança. Você vai se lembrar do que fez, sim, mas vai lembrar sem dor, sem culpa, sem peso. Porque agora, ao lembrar, você vai conseguir ver a luz que entrou depois da escuridão. Vai ver a mão que te alcançou quando todos se afastaram. Vai se lembrar do momento em que pensou que não havia mais saída. E eu te criei um novo caminho. Eu não te tirei do erro para te manter paralisado. Eu te tirei da culpa para te devolver ao mundo com uma nova missão. Você agora carrega uma história que pode curar outros. Um testemunho. Uma ferida fechada, uma verdade que liberta. E é por isso que você não pode desistir de você. Não agora. Não depois de ter me escutado. Quantas noites você passou revivendo o mesmo episódio? Quantas vezes fechou os olhos e se sentiu indigno até da oração? Quantas vezes se puniu em silêncio, achando que isso agradaria a mim? Filho, filha, eu nunca pedi que você se machucasse para pagar pelos seus pecados. Eu paguei por eles. Na cruz, de uma vez por todas. A dor já foi sentida. O preço já foi pago. O sangue já foi derramado. O castigo já foi levado. Agora o que eu quero é que você viva. Viva com leveza. Viva com paz. Viva com propósito. Lembra do que eu disse à mulher? Vai, e não peques mais. Essas palavras eram um convite, não ameaça. Eu não a proibi. Eu a libertei. Ela podia ir. Tinha permissão para recomeçar. Tinha o perdão, mas também o futuro nas mãos. E o mesmo eu te digo hoje. Vai. Vai com mais fé. Vai com mais calma. Vai com mais verdade.
Você pode ter tropeçado, mas agora você vai andar diferente, porque você não caminha mais sozinho. Eu vou com você. Você já percebeu como o mundo é rápido para te dar um nome? Fracassado, ingrato, errado, imprestável, pecador. E às vezes, o nome não é dito em voz alta. É lançado em olhares, em silêncios, em distâncias que surgem de repente, naquele tom seco de quem um dia te admirou e agora finge que você não existe. Mas hoje eu quero te lembrar. Você não é o nome que o mundo te deu. Você é o nome que eu sussurrei quando te formei. Antes que qualquer erro existisse, eu já te chamava de amado. Antes que qualquer julgamento fosse lançado, eu já tinha preparado uma nova história para você. Você lembra como aquela mulher foi levada até mim? Era como se ela tivesse perdido tudo: a reputação, a voz, o direito de existir. Mas eu não apenas a perdoei. Eu a devolvi ao mundo. Sem rótulo, sem condenação, sem vergonha. Porque meu perdão não é só um alívio espiritual. É uma reconstrução da identidade. Talvez hoje você ache que nunca mais será visto com respeito, que perdeu o lugar na família, no ministério, na vida. Mas deixa eu te contar um segredo. Ninguém pode anular o que eu reescrevi. Ninguém. Nem as pessoas. Nem suas falhas. Nem o tempo. Nem você mesmo. Você ainda pode ser um canal de cura, de consolo, de paz. Você que um dia se perdeu, vai encontrar outros no caminho e vai saber falar com eles com verdade, com humildade, com amor. Não com julgamento, mas com compaixão. E essa será a sua força. Lembra de quando você se afastou de tudo? De quando sentia que até a oração doía? De quando o nome Deus te causava mais culpa do que consolo? Hoje você pode começar diferente. Não precisa fazer grandes promessas. Não precisa mostrar força que ainda não tem. Só precisa dizer, ainda que em silêncio: Jesus, eu estou aqui, com tudo o que sou, com tudo o que quebrei, com tudo o que perdi. E eu vou te responder. Não com gritos, não com castigo, mas com o mesmo olhar que lancei sobre aquela mulher caída no chão. Um olhar que diz: eu vejo você, e eu te levanto. Não porque você merece, mas porque você é meu. Essa é a essência da graça. Ela não se explica, ela escandaliza. Ela quebra as regras do mundo e cria novas regras baseadas no amor. O mundo diz: se errou, tem que pagar. Eu digo: se arrependeu, pode recomeçar. O mundo diz: você não serve mais. Eu digo: você vai servir ainda mais, porque agora entende o que é ser curado. O mundo diz: está marcado. Eu digo: está perdoado. Agora que você sabe, agora que você me ouviu, agora que entendeu que ainda tem um lugar preparado para você na caminhada, o que vai fazer com isso? Você pode continuar se escondendo, pode continuar se punindo, pode continuar evitando a luz, por achar que ainda não está pronto. Mas eu vim te lembrar. Você nunca vai se sentir pronto. Você vai se sentir amado. E isso será suficiente. Porque o amor que eu tenho por você não é baseado em desempenho. Não é um prêmio pelo seu bom comportamento. É uma decisão, uma aliança, um pacto que eu fiz na cruz, por você. Mesmo sabendo que cairia, mesmo sabendo que fugiria, mesmo sabendo que duvidaria. Sim, eu te conheço assim, e ainda assim te chamei pelo nome. Você sabe por que eu disse: vai, porque eu não quero que você fique parado, preso na lembrança do erro, encerrado no quarto da vergonha, ajoelhado diante de um passado que já foi perdoado. Vai, é o meu jeito de dizer: eu já cuidei da dor. Agora você pode viver. E viver não é esquecer. É lembrar com gratidão. É respirar com alívio. É caminhar sem medo de tropeçar de novo. Você vai errar. Sim, você ainda vai se perder às vezes. Mas dessa vez, eu estarei com você o tempo todo. Não apenas te esperando voltar, mas caminhando ao seu lado. Lembra daquela mulher? Ela saiu de cabeça erguida, sem ninguém ao lado. Mas dentro dela, eu já habitava. E o mesmo acontece agora com você.
Não espere que os outros validem sua nova fase. Não dependa do olhar dos outros para acreditar no que eu te falei. Você foi perdoado. Você foi acolhido. Você foi escolhido. E ninguém pode apagar o que foi escrito com o meu sangue. Você já percebeu como a vergonha tem um jeito sutil de se esconder? Ela não aparece só quando você lembra do que fez. Ela está naquela hora em que você abaixa os olhos diante de alguém que te admira. Ela está no gesto involuntário de se afastar de uma oração, ou quando você evita um abraço, como se não merecesse tanto afeto assim. A vergonha muda a forma como você se vê, mas também muda a forma como você deixa os outros te verem. E aos poucos, você se acostuma com uma vida encolhida, com um amor que aceita pela metade, com a paz que só dura enquanto ninguém fala do passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a firmeza e doçura que cabem no meu coração. Você não foi perdoado para viver pela metade. Você foi restaurado para viver inteiro. A culpa já não mora mais aí. A vergonha perdeu o direito de ditar como será seu dia. Aquele nome que você se deu, impuro, sujo, indigno, eu já apaguei. E no lugar dele, eu escrevi outro, com mãos que foram cravadas por amor, com olhos que choraram por sua dor, com um coração que sempre acreditou em você, mesmo quando você não acreditava mais em si mesmo. Você pode não saber disso ainda, mas o perdão que eu te dei também é uma porta que se abre para uma vida que você nunca imaginou. Não uma vida sem erros, mas uma vida sem correntes, sem esconderijos, sem medo de ser tocado por mim, porque eu não quero que você viva à margem da fé, como alguém que quase pode voltar. Você já voltou, já está aqui, já é meu, e isso muda tudo. Você lembra do versículo que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Não é uma promessa para o futuro, é uma verdade para agora. Livre para respirar fundo, livre para dormir em paz, livre para levantar a cabeça, livre para se relacionar com pessoas sem o medo de ser rejeitado por causa do que viveu, livre até para amar de novo, se for tempo, porque o que foi resolvido no céu não precisa mais te prender na terra. Você entende? Eu te dei uma nova identidade. E sua nova identidade não é de alguém perdoado, mas desconfiado. É de alguém curado. Agora que o perdão já foi dito, agora que a vergonha já foi iluminada pela verdade, há um novo passo diante de você. O passo da confiança. Confiança não é ausência de medo. Confiança é quando o amor vence o medo todos os dias. Quando você se levanta e escolhe acreditar que ainda é digno de viver uma vida cheia, mesmo que o passado insista em aparecer na sua memória. Mas deixa eu te lembrar, quando eu te perdoei, eu não só te lavei por fora, eu te lavei por dentro, e tudo aquilo que ainda lateja, a culpa, a insegurança, o medo de cair outra vez, não são provas de que você está longe de mim, mas de que você está cicatrizando. Cicatrizes não doem como feridas, mas às vezes coçam, às vezes ardem, às vezes reaparecem em dias nublados, mas continuam sendo sinal de cura. Você tem medo de ser rejeitado pelos outros? De não ser mais aceito na sua igreja, na sua casa, entre seus amigos? Lembre-se, a mulher que eu perdoei naquele dia voltou para uma cidade que a conhecia como pecadora, mas agora ela caminhava como alguém amada por Deus. Ela não tinha o controle da boca dos outros, mas tinha a certeza do que eu havia dito a ela. E é isso que eu quero que você leve com você. A minha palavra vale mais do que a opinião do mundo. Não precisa se justificar para todo mundo. Não precisa se desgastar tentando mostrar que mudou. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa viver com verdade. E o tempo vai mostrar. Mas ainda mais do que isso, a paz que você carrega agora será o seu testemunho. Você acha que perdeu tempo? Eu sou o Deus que devolve. Você acha que perdeu oportunidades? Eu sou o Deus que abre portas que ninguém mais pode fechar. Você acha que perdeu a fé? Mas olha só,
Você está aqui, ouvindo a minha voz, querendo se levantar. Isso é fé. Pequena? Talvez, mas viva. E fé viva é tudo o que eu preciso para fazer novo outra vez. Lembra do que eu disse à mulher? Vai, e não peques mais. Ela poderia ter carregado aquilo como uma obrigação pesada, mas ela carregou como uma permissão leve. Permissão para viver sem repetir o erro. Não por medo da condenação, mas por gratidão ao perdão. E é isso que eu desejo para você. Você acha que agora só te resta continuar a vida em silêncio? Acha que o erro do passado te desqualificou de todo o chamado? Mas deixa eu te contar algo que só quem já sentiu dor consegue entender. Os maiores instrumentos de cura que tenho nesta terra são pessoas que já foram curadas. Pessoas que foram ao chão. Pessoas que choraram no travesseiro. Pessoas que se sentiram distantes, sujas, esquecidas. Mas que, um dia, escutaram a minha voz. E decidiram levantar. Você não tem ideia do quanto o céu se alegra com isso. Você não faz ideia da festa que houve naquele dia em que você, mesmo com medo, mesmo sem forças, voltou os olhos para mim e disse: Jesus, me ajuda. Foi nesse dia que o novo começou. Agora deixa eu te fazer um convite. Use sua dor restaurada para enxugar as lágrimas de outros. Você conhece o gosto da culpa. Você sabe como ela paralisa. Você sabe como a vergonha fere. E é exatamente por isso que sua voz pode tocar corações que ainda estão presos. Não precisa de púlpito. Não precisa de microfone. Não precisa de palco. Precisa de presença, de escuta, de verdade. Quando você contar sua história, mesmo que em parte, mesmo que em forma de gesto, outros vão perceber que não estão sozinhos. Lembra do que eu fiz com Pedro? Ele me negou. Com palavras, com medo, com dor. Mas depois que foi restaurado, foi ele quem cuidou das ovelhas. Foi ele quem ensinou os outros a confiar. Foi ele quem viveu a missão. Não porque era o mais forte, mas porque foi o mais quebrado. E isso é o que o céu valoriza. Você já reparou em como os corações mais empáticos são os que já foram machucados? Eles não julgam com pressa. Eles não apontam com dureza. Eles sabem o que é sangrar por dentro, e por isso acolhem. É isso que eu quero que você seja. Não um juiz, mas um abrigo. A culpa te fez calar. O perdão te deu voz de novo. Agora, você pode usá-la com sabedoria, com doçura, com amor. Não precisa falar de religião. Fale de amor. Não precisa citar versículos. Cite sua paz. E quando alguém perguntar como você sobreviveu ao que passou, diga: Jesus me olhou como olhou para ela, e isso mudou tudo. Eu sei. Você tem medo de cair de novo, de decepcionar mais uma vez, de não conseguir sustentar o que começou a viver agora. Mas deixa eu te dizer com toda clareza, com toda ternura: eu não te amo por desempenho. Eu te amo porque sou amor, e o meu amor não muda com o seu humor. Não diminui com seus erros, não aumenta com suas vitórias. Ele é constante. Você tropeça? Eu seguro. Você vacila? Eu sustento. Você volta a errar? Eu volto a te buscar. Não se trata de viver despreocupado, mas de viver confiante. Confiante de que mesmo quando o chão falta, meus braços não. Sabe o que eu mais desejo? Que você pare de viver com medo do meu abandono. Que pare de andar como se fosse quase aceito. Como se o meu amor tivesse prazo de validade. Eu vi tudo. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Eu vi seus dias, seus erros, seus desertos, seus recomeços. E ainda assim, escolhi te amar. Você não é um acidente, não é um remendo, não é um caso de misericórdia forçada. Você é parte do meu plano. É alguém que o céu celebra. É alguém em quem confio, mesmo com suas falhas. Você sabia disso? Eu confio em você. Não porque você é forte, mas porque eu sou. Não porque você é constante, mas porque eu sou. E é em mim que você pode descansar. Lembra do que está escrito em Isaías? Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15.
Esse é o tipo de amor que eu tenho por você. Inesquecível, irmovível, irreversível. Agora que você me ouviu, agora que sabe que é amado, perdoado, escolhido, agora que sente, mesmo que ainda com hesitação, que pode recomeçar, você pode viver leve. Sim, leve. Sem carregar o peso daquilo que já foi entregue. Sem se olhar com os olhos de quem só vê falhas. Sem esperar sempre por mais uma queda, como se errar fosse o destino. A partir de agora, o caminho é outro. Não é mais o caminho da desconfiança. É o caminho da comunhão. É o caminho da liberdade. Você já viu alguém andando com os ombros curvados? Alguém que parece sempre estar pedindo desculpas por existir? Muitos vivem assim, porque acreditam que precisam pagar o tempo todo por quem foram. Mas hoje, eu te liberto dessa prisão invisível. Você não deve mais nada. O que precisava ser pago, eu paguei. O que precisava ser lavado, eu lavei. O que precisava ser escrito de novo, eu escrevi. Então agora, respire. Sim, respire como quem está, de fato, livre. Como quem não precisa mais vigiar cada passo com medo do castigo. Como quem entendeu que foi acolhido. E não apenas tolerado. A mulher adúltera, ela não saiu dali como culpada com prazo de validade. Ela saiu como alguém que havia sido vista, de verdade, pela primeira vez. E é isso que eu faço com você agora. Eu olho você com amor. Eu olho você com verdade. Eu olho você com olhos de quem nunca desistiu de você. Talvez você ainda escute vozes do passado. Pessoas que dizem: você é assim, você nunca muda. Todo mundo sabe o que você fez. Mas essas vozes não têm mais autoridade sobre a sua história. Porque há outra voz, a minha. E a minha voz diz: filho, filha, você é meu. E isso é suficiente. Você não precisa esconder sua história. Ela já foi redimida. E agora, ela é solo fértil para a esperança, para consolo, para recomeços. A sua leveza será um testemunho silencioso. Seu sorriso vai pregar sermões que nenhuma palavra consegue alcançar. Sua paz vai anunciar que há um Deus que ainda resgata, restaura e ama. Mesmo. Sempre. Agora, eu queria que você respirasse fundo. Apenas isso, sem pressa, sem se preocupar com palavras, sem pensar em fazer bonito. Só respire, porque o ar que entra em você agora também traz a minha presença. Traz a leveza que eu prometi. Traz a certeza de que não há nada entre nós que ainda precise ser resolvido. Está feito, está limpo, está curado. Talvez você tenha esperado essa paz a vida inteira. E hoje, ela chegou de um jeito inesperado. Simples, suave, como um abraço que vem antes da explicação. Porque o que eu mais queria, mais do que sua performance, era sua presença. E agora que você está aqui, eu te digo de novo. Você é meu. Você é amado. Você é livre. Se você quiser, pode falar comigo agora. Não precisa repetir nada. Apenas fale. Ou pense. Ou sinta. Eu escuto até os pensamentos não ditos. Mas se quiser, você pode dizer algo assim: Jesus, eu achei que o Senhor já tinha me deixado. Achei que eu não era mais digno. Achei que tudo que eu sentia era castigo. Mas hoje eu entendi. Eu entendi que o Senhor ainda me chama. Ainda me quer por perto. E mesmo sem saber como recomeçar, eu digo: me leva contigo. Não quero mais andar sozinho. E eu te respondo: eu nunca deixei você. E nunca vou deixar. Que essa paz fique com você o resto do dia. Que essa voz que você escutou agora, a minha, eco na sua mente. Quando a dúvida quiser voltar, quando o medo te cercar, quando a tristeza tentar mentir sobre o seu valor, você não está sozinho. Você nunca esteve. E se tudo o que você conseguir fazer hoje for repetir isso com o coração: eu sou amado por Jesus, então esse já será um dos dias mais curativos da sua vida. Se essa mensagem tocou você, comenta aqui embaixo com uma palavra só: eu recebo. Isso é só entre você e ele. Mas se quiser, compartilhe com alguém também. Você pode estar levando paz para quem já perdeu as forças.
E se quiser continuar ouvindo mensagens como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e caminha com a gente. Todos os dias, uma palavra, um respiro, um encontro com aquele que ainda cura, consola e ama você.